Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, e o telefone 991520454. Queremos avisar os irmãos aí do Pará, do Maranhão, Piauí, que eu estarei agora, neste fim de mês e também no início do mês que vem, aí na região do Maranhão. Então, se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Eu estarei aí no Maranhão dos dias 26 até o dia 5. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, entre em contato conosco por esse WhatsApp, eu envio para você gratuitamente toda semana. Então, DDD 99, telefone 991520454. Basta você colocar material extra, coloque seu nome, a cidade onde você mora e coloque CPAD, para me saber que é a revista CPAD, porque eu comento outras revistas também. Te pedimos aí, nos ajude a divulgar esse trabalho. Você dá aí um like, um gostei, se inscreve no nosso canal, tudo é gratuito. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros também. Passe o link desse vídeo para outras pessoas também, nos seus grupos, porque além de ser um trabalho de ensino da palavra de Deus, também é um trabalho evangelístico. No final dos vídeos eu sempre faço convite para pessoas se converter, e também é uma bênção para quem está doente, está enfermo, porque eu oro no final para que você seja curado. Então, também passe para alguém que está doente, está enfermo. Muitos são os testemunhos de pessoas que estão sendo curadas. Vamos então à lição da CPAD. Nós estamos estudando neste trimestre, na revista Lições Bíblicas Adulto, com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos estudando aí o Evangelho de João. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Elianai Cabral. Já estudamos na lição 1, o Verbo se tornou em carne, na lição 2, um novo nascimento, na lição 3, a verdadeira adoração, na lição 4, Jesus, o pão da vida, na lição 5, a verdade que liberta, na lição 6, o bom pastor e suas ovelhas, na lição 7, eu sou a ressurreição e a vida, e hoje vamos estudar a lição 8, lição de humildade. Vamos ver hoje então que Jesus ensina sobre humildade, uma coisa que deve ser normal à vida de qualquer crente, né? A humildade ela é demonstrada por ações. Muitas vezes nós procuramos humildade nas palavras das pessoas, né? Então muitas pessoas às vezes falam de uma maneira humilde, mas se comportam de maneira diferente. Então aqui Jesus demonstrava a sua humildade. Veja, Jesus escolheu nascer numa família pobre, nascer numa manjedoura, escolheu viver como um carpinteiro. Ele sempre tratava as pessoas com humildade, tanto pecadores, quanto leprosos, quanto doentes de toda forma. Ele entrava nas casas das pessoas também humildes, ele andava no meio de pessoas humildes, seus discípulos eram pessoas humildes, pessoas simples. Ele se submeteu às leis civis, até pagando impostos, se vestia como qualquer outro judeu. Ele também obedeceu às leis de Deus. Aqui nesta lição nós vamos ver um exemplo, né, de humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Ele se submeteu à crucificação, morte de cruz, foi obediente a Deus em tudo, inclusive nisso. Jesus sempre foi obediente ao Pai. Então existem aí milhares de exemplos, né, que provam a humildade de Jesus. Na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, uma história real sobre a humildade. Subtópico 1, o lava-pés. Subtópico 2, o desenvolvimento da história. Subtópico 3, a mudança de paradigma.
Tópico 2. Humildade implica autoconhecimento. Subtópico 1. Conhecendo a própria natureza. Subtópico 2. O exemplo deixado por Jesus. Subtópico 3. O maior no reino de Deus. Tópico 3. Humildade versus ostentação. Subtópico 1. Uma competição silenciosa. Subtópico 2. O caminho humilde de Jesus. Subtópico 3. Um convite à humildade. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosíssima lição. O textual da lição está em João capítulo 13, versículo 15, que diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Veja, Jesus não está dando um mandamento, criando uma doutrina de lava-pés. Então esse lava-pés significa humilhação, ajuda, trabalho servil. Está dizendo que cada um deve servir uns aos outros. Quando ele se assenta à mesa, ele diz: vocês estão aprendendo a lição, vocês agora vão aprender. Olha, aquele que se assenta à cabeceira da mesa é aquele que é servido. Eu, porém, faço o contrário. Eu é que sirvo a todos. Então ele está dizendo, aquele que lidera, aquele que preside, aquele que coordena, aquele que é chefe, aquele que é líder, todos aqueles que assumem um trabalho de liderança, eles são servos, estão ali para servir os outros e não para ser servido. Ao contrário do que nós vemos hoje na liderança da igreja. Eles estão ali para servir, não para serem servidos. E a maioria entende que está ali para dar ordens apenas aos outros, para que os outros cumpram. Mas ele mesmo não pratica. Então o líder é aquele que vai à frente do povo. É aquele que faz aquilo que ele ensina. Ele pratica aquilo que ele ensina e ele vai à frente do povo. Olha aí, o pastor vai à frente das ovelhas. E as ovelhas o seguem. Então está acontecendo uma inversão de valores. Veja bem, então aquele que quer realmente servir a Deus, aquele que quer realmente cumprir aquilo que Jesus ensinou, então ele vai à frente, ele é exemplo. E ele serve a todos, ele é exemplo de servidão. Então Jesus diz, que eu vos fiz, façais também. Então sejamos imitadores de Jesus Cristo. A verdade prática diz, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então, submissão e serviço. Somos submissos uns aos outros, submissos principalmente o quê? A Deus. Prestamos um serviço a Deus e prestamos um serviço uns aos outros. Veja bem, a igreja tem uma organização, existem as lideranças e os liderados. Agora, as lideranças devem ter sempre isso no coração. Estão ali para servir a todos. Estão ali para praticar aquilo que querem que os outros também pratiquem. Eles são exemplo para todos. Talvez o maior problema hoje da liderança da igreja é que eles vivem num mundo diferente das ovelhas. Enriqueceram muito, vivem como milionários, né? Principalmente das denominações grandes. Seus líderes vivem como se fossem políticos, vivem no outro mundo, diferente das ovelhas. Não conseguem chegar ao nível das ovelhas, porque estão num patamar muito grande, muito elevado, muito diferente das ovelhas. Exigem submissão quando eles não são servos, não dão exemplo de serem servos, vivem na luxúria, vivem de uma maneira que não tem nenhuma característica de alguém que é humilde. Estão vivendo como ricos no meio de um povo que é simples, que é um povo, muitas vezes, na maioria, são pobres. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. Ora,
Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Bom, sabemos aí que era uma quarta-feira, né? Jesus reuniu-se, então, dia 14 do mês de Abib, se reuniu com os discípulos para celebrarem a Páscoa e depois Jesus vai instituir, então, a Santa Ceia. Era para ser a última Páscoa, a primeira Santa Ceia. Por que a última Páscoa? Porque a festa da Páscoa indicava a morte de um cordeiro para que o povo de Israel fosse livre do Egito. Agora, o cordeiro verdadeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que liberta o homem do pecado, que lhe dá uma vida eterna com Deus, estava ali. Então, a partir dali, deveria agora começar o quê? Uma santa ceia que é feita em memória de Jesus Cristo. Também você deve entender que Jesus, neste momento da Santa Ceia, está pegando o pecado de todos nós sobre ele. É naquela hora que ele faz isso. Por quê? A refeição da aliança, por isso ele cita a aliança. Ele está dizendo: estou fazendo agora uma nova aliança no meu sangue. Então ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro que morre. E quando se faz uma aliança, a refeição indica: tudo que é meu agora passa a ser seu. Tudo que é seu passa a ser meu. Então o que eu como vai para o meu sangue. Então agora, na nova aliança, a minha vida, sangue é vida. Então minha vida se torna a tua vida se torna a minha vida. Veja bem, Jesus estava fazendo o quê? Pegando os pecados de todo mundo sobre ele. E agora, o que ele vai dar em troca? Ele dá a vida eterna, ele dá a salvação. Então esta é uma refeição de aliança, e uma aliança de sangue. Se você quiser entender melhor, nós temos aí um estudo, né, sobre a aliança. Então, você pega lá, você pode nos convidar também para darmos um ensino aí sobre aliança na sua igreja. Então, Jesus demonstra também nessa comemoração da Páscoa, e depois de acabar de celebrar a Páscoa, ele começa a celebrar então a Santa Ceia, ele demonstra também o amor que ele tem para com todos, inclusive para com seu inimigo, aquele que o trairia dali a pouco, que é Judas, estava presente. Jesus o trata com muito amor. Jesus até coloca comida na sua boca. Imagine, na boca do inimigo, você dar ali o pão molhado na boca do inimigo. Veja só, Jesus o amou e o amou até o fim. Também aí há uma lição muito grande de que nós, ouvindo a palavra de Deus, somos limpos, purificados. Agora, temos um problema, temos contato com o mundo. Isso nos suja diariamente.
Até para assistir um jornal na televisão hoje você se suja, porque os comerciais são pornográficos. Não tem como você assistir mais um filme que não tenha uma pornografia, que não tenha cena de nudez, alguma coisa. Está difícil. Então, no dia a dia, nós ouvimos conversas, né? Piadas sujas e tantas coisas. Então, nós vamos nos sujando. Então, veja só, é preciso se purificar dessas coisas que nós vamos sujando todo dia. Por isso que a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e toda injustiça. Então, todos os dias nós temos que orar, pedir perdão a Deus por esse contato com o mundo, que é um contato pecaminoso, que é um contato que nos suja. Todos os dias temos que ir a Deus e pedimos perdão, nos arrependemos desse contato, alguma coisa que nós pensamos, que nós desejamos, que está fora da palavra de Deus, que ofende a Deus. Então veja, Jesus então vai lavar os pés aos discípulos. Quando chega em Pedro, Pedro diz: o Senhor não vai me lavar. Não aceito de jeito nenhum. Mas Jesus disse: se você não aceitar, você não tem parte comigo. Então Pedro diz: lava também os pés, as mãos e a cabeça. E Jesus diz: não necessita ser lavado todo, porque vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus está falando que eles estão salvos, está falando que eles estão limpos, porque aquele que ouve todo dia a palavra de Deus vai sendo limpo todo dia. Mas ele fala menos um, porque ele está falando que Judas está sujo, Judas está se comportando como um verdadeiro demônio, né? Está atendendo à voz de Satanás, está amando mais o dinheiro, né, as 30 moedas, do que a Jesus. Ele andou com Jesus, ouviu Jesus, ele viu Jesus fazendo os milagres, e mesmo assim o seu coração estava aberto para o diabo. Isso acontece muito. Quantas pessoas na igreja estão aí, às vezes na liderança da igreja, mas com o coração impuro, estão vivendo em pecado. Muitos estão aí vivendo, roubando o dinheiro da igreja. Quantos estão vivendo em adultério, estão liderando igrejas? Quantas pessoas sentadas no púlpito que estão vivendo pecados terríveis? Então, aquela cerimônia do lava-pés, Jesus está dizendo: olha, vocês não precisam ser lavados totalmente o corpo, porque o contato de vocês é o pé com a sandália que usam, andando nas estradas empoeiradas. Então, vocês estão sujos aí, os pés de vocês. Isso precisa ser lavado. Então, para nós, né, espiritualmente, significa esse contato que nós temos com o mundo no dia a dia, que nos suja. Isso precisa ser lavado constantemente. A introdução da lição diz: nesta lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Então, a principal lição que nós vamos estudar, tem várias lições, vários aprendizados dentro desta celebração, dessa última Páscoa e a inauguração da primeira Santa Ceia. Então, são vários ensinos, várias coisas muito importantes que temos que aprender aí. Mas a lição vai falar principalmente, então, sobre a humildade. Jesus demonstra humildade ao lavar os pés dos seus discípulos, seus apóstolos. Ele está fazendo um serviço que cabia aos servos das casas. Quando a pessoa chegava de viagem, passava pela casa de alguém, ali ele era recebido e vinha um funcionário, um servo, e lavava os pés desse viajante, desse visitante. Muitas vezes, né, acontecia de passar na casa de alguém que não tinha servo. Então, quem é que lavava? O dono da casa é que lavava o pé, então, daquele viajante, daquele visitante que estava ali. Era um trabalho servil, que para nós, né, na igreja, é um trabalho diaconal, um trabalho de diácono. E Jesus ensina que todos nós somos diáconos, todos estamos na igreja para servir. Tópico 1 da lição:
diz uma história real sobre a humildade. Subtópico 1, o lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, capítulo 13, versículo 1, quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Então Jesus lava os pés dos apóstolos, seus discípulos, e ele diz para Pedro: o que eu faço você não entende agora, mas mais tarde você vai entender. E veja que Pedro realmente entendeu esta mensagem, tanto é que nas suas epístolas ele fala sobre esta humildade, diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus exalta aos humildes. E ele fala tanto aos idosos quanto aos jovens, que se vistam da humildade, que sirvam uns aos outros. Veja que Pedro ensina que os jovens devem se submeter aos mais velhos, os filhos aos pais. E Pedro ensina que a humildade é uma proteção contra o desvio do Evangelho, contra o esfriamento espiritual. Então ele diz que todos aqueles que se submetem, que se humilham diante de Deus, são exaltados por Deus. Todos devem estar debaixo da poderosa mão de Deus. Então veja aí 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, olha aí. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então veja que Pedro agora está entendendo claramente a atitude de Jesus como servo. E ele agora ensina sobre isto. Então vemos que esta atitude de Jesus, celebrando ali a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, instituindo a primeira Santa Ceia, e essa atitude de servo causou grande impacto na vida de Pedro. Mudou muito Pedro, porque Pedro era uma pessoa impulsiva, difícil, a ponto de chegar a dar uma espadada em alguém e arrancar a orelha de Malco, Veja só, então Pedro teve uma vida completamente mudada com o contato que ele teve com Jesus, e após a morte e ressurreição de Jesus, ele foi meditar em tudo aquilo que ele viveu com Jesus. E ele então foi sendo totalmente transformado em outra pessoa. Tópico 1, subtópico 2, o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou a bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Este costume nos templos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. Veja que era interessante. Além de lavar os pés dos convidados, ainda tinha o costume de ungir com óleo, unguento, perfume, a cabeça dos convidados.
Veja, quando Jesus foi na casa daquele Simão leproso, lá em Betânia, aquele fariseu que convidou Jesus, onde ocorreu que aquela mulher ungiu os pés de Jesus, né? Veja só, Jesus reclama com o dono da casa, que não ungiu a sua cabeça e não lavou seus pés. Então a mulher pecadora, não confunda com a Maria, né, irmã de Lázaro, não é ela, é uma outra mulher pecadora, e outra casa, não era a casa de Lázaro também. Talvez até um leproso que Jesus curou, um ex-leproso. Então Jesus estava ali na sua casa, foi convidado para estar ali. E ali quando aquela mulher chega, uma pecadora, chorando, lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, e todo mundo fica admirado, uma pecadora fazer aquilo, né? Inclusive o próprio fariseu. Veja só, e ele deveria estar agradecido a Deus, ele foi curado de lepra, e deveria se considerar um pecador. Mas não, no seu interior ele criticava também Jesus por essa atitude. E Jesus fala para ele: quem você acha que é mais perdoado por Deus? Aquele que tem muitos pecados ou que tem pouco? Quem mais ama a Deus? Então ele diz: quem mais foi perdoado ama mais. E ele vai dizer para ele: olha, eu estou aqui na sua casa, fui convidado, foi recebido, mas você não ungiu minha cabeça e não lavou meus pés. Já essa pecadora está lavando os meus pés com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Ele diz: você não me beijou como o costume que todos faziam, né? Beijar no rosto, é um costume lá nessa região, na Ásia, né? Ali principalmente entre os judeus, entre os árabes, é um costume. E ele diz: eu cheguei, você não me deu esse ósculo santo, esse beijo na face, mas esta mulher está beijando os meus pés. Você não ungiu minha cabeça, mas ela está ungindo os meus pés com unguento. Então ele diz: por causa disso, ela está sendo perdoada de todos os seus pecados. Então veja que Jesus fez aquilo que era costume fazer, né? Ali ele demonstra ser o servo. Ele estava assumindo uma posição que tinha na casa das pessoas, os servos, né? Aqueles que tinham uma condição melhor, recebiam seus convidados. E ali tinha servos que iam lavar os pés de todos os convidados. Então Jesus está mostrando para eles: olha, eu sou esse que estou servindo, eu estou lavando os pés de todos vocês. Naquele tempo, né, os homens geralmente usavam um calção de linho, né, como os sacerdotes usavam. Deus disse que eles deveriam usar porque eles subiam a rampa, né, lá para oferecer sacrifício no altar de sacrifício, fazer holocausto. Então Deus deu uma ordem para que eles usassem calções de linho por debaixo das suas vestes, que os homens usavam túnicas. Então Jesus teve que dobrar ali sua túnica, né, direitinho, as beiradas de baixo, colocou ali dentro, né, e do short ali em cima, prendeu, mas ficava muito bem coberto direitinho, viu? Existia santidade em Jesus. Não havia os costumes de hoje, né? As pessoas hoje são muito liberais em algumas coisas e extremamente exigentes em outras coisas, né? Às vezes as pessoas na igreja estão exigindo muito sobre as vestes, né? Mas vão lá para as praias de Camboriú e dizem que estão indo para o congresso, não é mesmo? Pois é, mas na igreja é uma exigência terrível, mas eles com as suas esposas e filhos estão lá na praia, em roupas de banho, né? Mas então, nosso assunto aqui é a humildade de Jesus. Então, veja bem, Jesus então cingiu-se ali, colocou uma toalha, né, que é muito provavelmente no seu colo, e ali ele pegava os pés dos discípulos, lavava, depois enxugava com aquela toalha. Fez isso com cada um dos seus discípulos, demonstrando humildade, amor. Subtópico 3, a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés
que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. João 13, 2 e 4. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína e interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Então Jesus estava se comportando ali como anfitrião e ele convidou os seus discípulos. E é interessante que ninguém sabia onde seria celebrada aquela Páscoa. Para eles só iria ser celebrada a Páscoa. Jesus ocultou deles o lugar que seria celebrado. Veja que ele mandou Pedro e João, provavelmente Pedro e João, procurar então alguém carregando um cântaro, um homem que era anormal. Só mulheres carregavam o cântaro pela cidade afora, Mas Jesus manda eles seguirem um homem fazendo isso. Então eles vão, encontram esse homem carregando o cântaro, seguem, e aí vão saber que lugar seria então preparada a Páscoa. Então seus discípulos vão lá no templo, compram um cordeiro, o cordeiro é examinado pelo sacerdote, declarado perfeito para o sacrifício, é morto, tem a parte que cabe aos sacerdotes, amarram ali as 4 patas daquela ovelha, pendura ali um pau, passa ali um pau, ali, um haste ali, carregam nos ombros aquele cordeiro, vão levar, aquele cordeiro vai ser preparado, assado para comer então na última desta Páscoa que Jesus vai celebrar. Mas veja que ninguém sabia onde era o local, os discípulos não sabiam. Só esses dois então foram e souberam onde era o local. Prepararam tudo. Então Jesus os leva. Por que era segredo? Porque Judas queria entregar Jesus. Ele não poderia saber o local. Porque não estava na hora ainda de ele entregar Jesus. Veja que no final então da Páscoa, da Santa Ceia, aí sim Jesus então vai falar com Judas para ele fazer o que ele queria fazer. Porque agora já era a hora. Então Jesus, através desse ato de lavar os pés a todos os seus apóstolos, seus discípulos, está demonstrando que no reino de Deus as pessoas são humildes, as pessoas se servem uns aos outros. Então veja que um dá a vida pelo outro. Se Jesus deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida uns pelos outros? Às vezes a pessoa fala, irmão, você vem pregar aqui, hein? Não come nada, não exige nada, não cobra nada. E eu disse, sim, eu aprendi com Jesus, eu dou a vida pelos outros. Às vezes passo 3 dias sem comer nada, em jejum. Por quê? Para meu benefício? Não, para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, os crentes sejam batizados com o Espírito Santo, para que almas sejam salvas. Então, eu dou a minha vida para que os outros sejam beneficiados. Os pregadores modernos aí, os gritadores oficiais do Evangelho, devem aprender esse exemplo. Devem aprender a jejuar muito, passarem horas em oração, horas em leitura e estudo e meditação na Palavra de Deus. Tudo para benefício dos outros. Veja, enquanto seus discípulos disputavam para ver quem seria o maior no reino de Deus, Jesus está ensinando para eles exatamente o contrário. Eles deveriam estar disputando para ver quem era mais humilde, quem servia mais, quem era mais útil no reino de Deus. Veja que as viúvas, por exemplo, Paulo ensinou aos líderes das igrejas. Quando você for ajudar os pobres necessitados, lembre-se, as viúvas devem ser ajudadas, mas tem que primeiro ter que 60 anos ou mais. Segundo, tem que ser aquelas que lavam os pés aos
membros da igreja, servem a igreja. A obrigação de cuidar dos seus idosos, dos seus necessitados, é de cada um, né? A sua família que deve fazer isso. Agora, quando a igreja faz, a igreja deve ter critérios para isso. Tópico 2. Humildade implica autoconhecimento. Subtópico 1. Conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, João 13:3. Neste contexto, ele deliberadamente trocou seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo, João 13:15. Então Jesus sabia que estava chegando o momento de ele entregar sua vida por nós, de morrer na cruz por nós. Veja bem que ele declara: ninguém toma a minha vida de mim, eu dou a minha vida, e ele diz na hora que eu quiser. Então ele decidiu o momento, e o momento seria após ele pegar os pecados nossos sobre ele, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nunca pecou, ele não poderia ser morto por ninguém, ele não tinha pecado. Então o que ele faz? Ele vai agora nessa última Páscoa, terminar de celebrar a Páscoa, e ele começa então a instituir a Santa Ceia, e é uma refeição de aliança, por isso ele fala: essa é a nova aliança no meu sangue. Veja bem, aquilo ali significa que ele está tomando agora todos os pecados nossos sobre ele. Você fala: mas eu não era nem nascido, não tinha nem pecado ainda. Mas para Deus não existe passado, presente e futuro. Quando Jesus faz aquilo ali, ele está fazendo por todos os pecadores. Veja bem, todos os pecadores. Ele está levando os pecados de todos os pecadores. É incrível que tem gente que diz aí: não, que Jesus só morreu pelos escolhidos, que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Isso é um absurdo. Deus não escolheu pessoas para serem salvas e pessoas para ir para o inferno. Todos aqueles que ouvem o Evangelho e creem são salvos. Todos, Jesus morreu foi por todos. Então ele olhou ali todos os seres humanos que ainda iam nascer, seus pecados que iam cometer, tudo ele levou sobre ele. Todos os nossos pecados, não só nossos pecados, nossas doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele. Então estava chegando um momento de ele morrer na cruz por nós. E ele, sabendo disso, então, ele dá uma última lição de grande humildade àqueles discípulos, né? Não era a última lição, porque ao se entregar aos seus algozes, aqueles que vieram prendê-lo, ao se submeter e levar socos, pontapés, ao se submeter a ser pregado na cruz, tudo isso é um sinal de grande humildade. Não só de grande amor, mas também de humildade, porque ele poderia matar a todos. Tanto é que quando foram prendê-lo, e ele perguntou: a quem vocês estão procurando? Ah, Jesus Cristo. Sou eu. Quando ele falou isso, eles caíram por terra. Aqueles soldados que estavam todos valentes ali, armados, caíram. Se ele quisesse matar todos, ele mataria. Mas ele escolheu esta hora para se entregar, para dar a vida por nós. Então ele se humilhou tanto, foi obediente ao Pai, a ponto de dar a sua vida por nós na cruz. Então veja que os líderes, os proprietários de casas, de mansões, os ricos, se sentavam à cabeceira da mesa e eram servidos por todos. E eles olhavam as pessoas de cima para baixo. Veja que os servos iam lavar os pés e aquela pessoa que estava com os pés sendo lavados olhava para o servo que estava lavando de cima para baixo.
O servo estava em posição inferior. E Jesus então assumiu este papel. Ele, quando falava com os discípulos, olhava para cima, porque ele estava lavando os seus pés, estava embaixo. Veja, ele está dizendo que vocês são importantíssimos para o reino de Deus. Vocês devem se comportar como eu estou me comportando. Na verdade, todos aqueles discípulos deveriam ter se abaixado, pegado uma bacia, pegado a toalha e lavado os pés de Jesus. Isso que eles deveriam fazer. Então Jesus diz para eles: eu estou dando exemplo para vocês servirem uns aos outros. Subtópico 2, o exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Assim sendo, enquanto o verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado, lavando os pés de pessoas comuns. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servirmos aos outros ou submetermos à liderança dos nossos irmãos. Desviar nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2:5-6. Veja que coisa impressionante. Jesus é Deus. Olha, ele está no céu com Deus. Ele sai do céu de Deus e vem morar na terra. Veja, ele é dono de tudo, mas ele vem e nasce na terra como pobre, vive como pobre. Ele tem todo o poder, mas ele vem à terra e age como um homem, sem nenhum tipo de poder dele próprio. Tudo que Jesus faz é através do Espírito Santo. Deixou todas as prerrogativas divinas. Ele é Deus e se torna homem. Poderia nascer num palácio, num berço de ouro, mas ele nasce numa manjedoura. Poderia tomar banho no banheiro de ouro, mas ele toma banho no rio, junto com seus apóstolos, seus discípulos. Poderia dormir em camas de plumas, mas ele dormia ao relento, colocava uma pedra para servir de travesseiro. Poderia comer as mais finas iguarias, comidas caríssimas, melhores do mundo, mas ele comia peixe junto com seus apóstolos. Ele era dono de tudo, dono de todas as riquezas, mas se fez pobre. E nós temos um ensino bíblico. O apóstolo Paulo diz: olha, aprendam então com Jesus. É Deus, mas se fez homem, se comportou todo o tempo como homem, se submeteu a todas as leis humanas, a maneira de viver dos humanos, se vestiu como qualquer outro judeu, comeu como qualquer outro judeu, tomou banho no rio como qualquer outro judeu. Imagine fazer suas necessidades lá no mato como qualquer outra pessoa. Veja bem, se submeteu a tudo isso, sendo Deus, tudo por amor a nós. Então ele foi humilde, que não existe como mensurar o tamanho de uma humildade desta. Tópico 2, subtópico 3, o maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, Filipenses 2:5, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço. Nunca egoísmo ou interesses pessoais. Veja, nós estamos vivendo uma época difícil, onde as pessoas, qualquer coisa que faz
por outra pessoa espera receber algo em troca. Há um interesse financeiro por detrás. Então sempre a pessoa está esperando receber alguma coisa. Mas no reino de Deus, tudo fazemos por amor. Amor a Deus em primeiro lugar e amor ao próximo. Nós damos a vida pelos outros. E a coisa está tão difícil que as pessoas não acreditam mais nisso. Se encontrarem alguém que faz isso, não acreditam. Simplesmente elas medem as outras pessoas pela sua maneira de viver. Como ela nunca faz isso, não acredita que alguém faça. Então o reino de Deus é muito diferente do reino dos homens. Quem pertence ao reino de Deus deve imitar Jesus, deve imitar a humildade de Jesus. Está tão difícil que às vezes a pessoa liga para a gente para convidar e a pessoa logo, quanto você cobra? Está tão acostumado com isso, com esses pregadores aí cobrando 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Estão tão acostumados com esse sistema mundano que não acreditam quando eu digo não cobro nada. Mas a pessoa insiste quanto é que tem que estar. Impressionante. É o sistema mundano que está na cabeça, está grudado na cabeça das pessoas. Ainda existem pessoas que não estão interessadas em seu dinheiro, não estão querendo lhe dar alguma coisa, pedindo alguma coisa em troca. A nossa verdadeira motivação deve estar em servir as pessoas, em servir a Deus, em abençoar as pessoas, em dar a vida pelos outros. Tópico 3. Humildade versus ostentação. Subtópico 1. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que, entre os seus discípulos, existe uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Lucas 9, 46 e 47, Marcos 9, 34. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Então vejam, seus discípulos queriam um lugar de honra, veja só, no eventual reino de Jesus. Então, se Jesus disse que vai reinar, eles logo estão preocupados. Quem vai estar à direita e à esquerda de Jesus, do seu reino? Quem vai ser líder? Então, eles estão preocupados com isso. Mas não compreendiam nada. Jesus disse, olha, quem vai estar à minha direita e à minha esquerda? O Pai é que providencia. Quem é que estaria à direita e à esquerda de Jesus? Brevemente, 2 ladrões. Veja só, eles nem sabiam o que estavam pedindo. Queremos estar um à sua direita, outro à sua esquerda. Até pediram a mãe deles para falar isso com Jesus. Veja só, Jesus poderia dizer, tá bom, vocês dois vão ficar uma à minha direita e outra à esquerda. Pronto, eles seriam presos, morreriam com Jesus. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Né? Mas olha só, então Jesus diz para eles que Deus é que providenciaria isso. Agora, quando Jesus morre e ressuscita, ele está à direita do Pai. Não é? É assim que diz a palavra de Deus. Então, os discípulos, jamais um ser humano poderia estar ali. Jamais um ser humano ocuparia o lugar de Deus Pai, né? Ou do Espírito Santo. Jamais. Então, Jesus ensina para eles que no reino de Deus nós temos é que servir e não sermos servidos. Nós temos que ser pequenos e não grandes. O maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. Infelizmente, nossa liderança da igreja é triste, não consegue entender isso de jeito nenhum. Querem ser servidos, querem ser reconhecidos. Já tem líder por aí que quer até que as pessoas beijem a mão dele. É impressionante isso. Estão rodeados de bajuladores que estão interessados em cargos, em salários,
imposição. Tópico 3 sobre o tópico 2, o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Dessa forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. João 13, 13 e 14. Nós vemos hoje aí uma grande disputa, entre aí os pregadores, os pastores, os líderes da igreja. Quem tem um carro melhor, quem tem uma mansão melhor, quem tem uma fazenda, quem tem avião. É uma disputa muito grande, para ver quem tem mais, quem aparece mais, quem tem uma posição mais elevada, seus servidores, aqueles que bajulam mais a eles, quem tem mais autoridade sobre os homens. Pois é uma disputa até, mas não tem nada a ver com o reino de Deus. Esta ostentação, esta presunção que existe aí, está totalmente ao contrário do reino de Deus. O que nós queremos saber da nossa liderança é o seguinte: você passa pelo menos umas 3 horas orando todos os dias? Você pelo menos jejua uns 2 dias por semana? Você lê a Bíblia toda, todo ano? Você evangeliza, você ganha almas toda semana, pelo menos uma alma toda semana? Você ora e as pessoas recebem curas, milagres? Você expulsa demônios? É isso que nós queremos saber. Você é um marido exemplar, um pai exemplar? Você paga suas contas em dia? É isso que interessa, que é importante saber. Ninguém quer saber se você tem um carrão de luxo de mais de R$1 milhão, se você tem uma mansão, se você tem fazenda, se você tem dinheiro guardado nos países aí escondidos, se você tem barras de ouro. Ninguém quer saber disso. Nós queremos saber se você é um homem de Deus. Subtópico 3, um convite à humildade. A vida e os ensinamentos de nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar os mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Filipenses 2, 5 a 8. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Então Jesus diz para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja bem, não é uma conversa sobre humildade, é uma vida prática de humildade. Então o coração humilde, ele é desprovido desse desejo de enriquecimento, de ostentação, de disputa por poder, por posição. Não existe egoísmo no verdadeiro cristianismo, pelo contrário. No cristianismo deve existir altruísmo, é sentir a dor dos outros, é querer ajudar os outros, abençoar os outros, é viver para os outros. Eu tenho sempre repetido aqui, milhares e milhares, milhões de crentes estão aí doentes. Nós estamos aqui à disposição, não cobramos nada para orar. Jesus tem me usado para curar milhares de pessoas. E aí essas grandes igrejas, esses pastores grandes, eles não convidam. Por quê? Não, ele não cobra nada. Não, ele não está aí na mídia com milhões de seguidores. Não, ele não é esses pregadores lá de Camboriú que pregam bonito, gritam, rodam, pulam. Não, parece que não conhecem a Bíblia. O apóstolo Paulo diz: eu não fui até vocês com sublimidade de palavras persuasivas, com demonstração de sabedoria humana, mas eu fui com demonstração de poder,
Eu não queria que a fé de vocês se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus, na presença real de Deus. Deveriam pelo menos ser inteligentes, saberem, olha, se numa igreja tem 500 pessoas numa congregação, nós temos constatado que 70% das pessoas estão doentes, gastam dinheiro com farmácia e com médico. Então, olha só, se você fizer uma conta simples, então 350 pessoas gastam por mês de remédios, médico, consulta, tudo isso mais, condução para ir ao médico, hospital e tal. No mínimo, vamos dizer assim, que gasta R$200 cada um. É claro que tem consulta aí particular que é 300, 400, 500 reais. Mas vamos dizer só R$200. 350 vezes 200, sabe quanto dá? 70 mil reais que essas pessoas estão jogando fora lá com médico, farmácia, condução para ir médico, farmácia, por mês. Esse dinheiro deveria estar indo para onde? Para ajudar a igreja, mas está sendo gasto com farmácias, médicos, condução e tal. Tudo devido à doença. Além de quê? Além de estarem sofrendo, sentindo dores, muitos não estão dormindo direito, uma vida miserável, sendo que poderiam ser curadas. Nós vamos lá, oramos, 1 segundo a pessoa está curada. Passou 40, 50 anos sofrendo, precisando apenas de uma pessoa que tem dons de curar, chegar lá e orar. Quem vai curar? Jesus. Ele escolhe pessoas, coloca na igreja para ajudar a igreja. Todos deveriam crer que Jesus cura, que já levou nossas doenças e enfermidades. Deveriam todos ter saúde. Mas por causa da pouca fé, Deus levanta pessoas. O Espírito Santo capacita com dons de curar para orar por essas pessoas e elas serem curadas. Coisa simples. Quem cura é Jesus Cristo. Poder do Espírito Santo. Então, quando eu vou lá e oro, eu sou o canal apenas. Ninguém vai pegar lá no hospital ser operado, depois vai chamar ali. Eu quero falar com a faquinha que me cortou, que me operou. Vou agradecer aquela faquinha por ter me cortado. Não. Eu sou como essa faquinha aí, um bisturi. Quem opera é Jesus. Você agradece a quem? Não é a faquinha, é ao médico. Então agradeça ao médico dos médicos, Jesus Cristo. Mas não deixe as pessoas sofrendo, ficando doentes, gastando todo o seu dinheiro com farmácias e médicos. Pelo amor de Deus, tenha amor pelas pessoas. Então voltamos a nos colocar à disposição dos irmãos. Aproveitem, nós agora estamos com a agenda aberta, temos pouquíssima coisa marcada. E nós estaremos aí com todo prazer. Não se preocupe, nós não queremos o seu dinheiro. Não precisa. Oferta, não sei o quê. Não, não precisa não. Deus me sustenta, não se preocupe. Tem 8 anos que eu estou desempregado e Deus me sustenta. Não tenho passado fome, não devo nada para ninguém. Graças a Deus. Então não se preocupe com isso não. Estamos aqui para servir ao corpo de Cristo, à igreja. Servir. Não para sermos servidos. Não estamos interessados em enriquecer. Não estamos interessados em ter carrão, mansão, nada disso. Então devemos imitar a Jesus Cristo. Devemos amar aos todos e darmos a nossa vida pelo bem de todos. Vamos à conclusão da lição, que diz: nesta lição abordamos a relevância da virtude da humildade para o melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Então vimos aí a importância, a grande importância da humildade, de servirmos uns aos outros. Lembre-se, Jesus nos chamou para servir, para darmos a vida pelos outros, que diz a palavra de Deus. Se Jesus deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida pelos outros?
É o que está escrito em 1 de João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos outros, ou seja, pelos irmãos. Então estamos aqui para servir, nos colocamos à disposição para servir, para abençoar os outros, para darmos a vida pelos outros. Então, se isso exige de nós jejum, muita oração, muito estudo da palavra de Deus, muita dedicação, nós vamos fazer, porque amamos as pessoas, estamos cumprindo o ID de Jesus Cristo, levando a palavra de Deus e levando a presença de Deus por onde quer que passemos. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Tudo isso ele levou sobre ele. Morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita do Pai, onde intercede por nós, está intercedendo, orando por você agora. Você crê nisso? Então você é salvo. Abra o coração para Deus agora, entregue sua vida a Deus. Você recebe perdão por todos os seus pecados. Você recebe agora o Espírito Santo que vem morar em você. Ele vai agora te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você se arrepende agora, peça perdão e receba a salvação. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura. Em nome de Jesus, receba. Vamos orar. Vamos ministrar e você recebe. Muita gente tem sido curada assim, pela internet. Então vamos orar. Oremos juntos agora. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora se chegam a Ti. Estão agora, Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Ah, Senhor, toca neles, recebe-os por filhos, dá a eles o Espírito Santo. Vem sobre eles o Teu poder agora. Vem sobre eles agora, caia sobre eles o Espírito Santo. Que a partir de agora sejam filhos de Deus, que te sirvam, que possam, Senhor, se amarem uns aos outros, servir uns aos outros, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba agora a sua cura, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, sai agora dessas vidas, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Olha, não se esqueça, e aí, um legal, um gostei, se inscreva aí no nosso canal, tudo é gratuito. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros. Passe o link desse vídeo para os seus grupos, as pessoas. Ajude as pessoas também a ouvirem a palavra de Deus. Ajude as pessoas a receberem oração aí, de salvação, de cura. Passe para outros. Ame as pessoas. Passe para as pessoas. Não importa se sejam crentes ou não. Passe para eles. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então, entre em contato conosco. Se você deseja nos convidar também para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco. O telefone é este aí, DDD 99. E o telefone é 991520454. Meu e-mail, Henrique LHAS, LHAS, são as iniciais do meu nome. Então, henriqueilhas@hotmail.com. Então, via WhatsApp aí, esse telefone, coloque lá seu nome, a cidade onde você mora, e coloque lá também a revista CPAD. Aí eu envio para você toda semana esse material gratuitamente. Agora, se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e também não tenho emprego e não sou aposentado. Se você deseja nos ajudar, enviando R$5, não tem problema nenhum. Envia R$5, R$10, não importa a quantidade. Importa que você ajude. Você estará prestando um serviço a Deus, estará nos ajudando. Então envie qualquer quantia em uma dessas contas. Aí está Caixa Econômica, está aí Bradesco, está Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edila Maria Cruz Silva, está aí o CPF. E na minha conta, meu CPF, se você quiser passar pelo Pix, está aí 331-957-816-20.
Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.